Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. Hoje estaremos estudando sobre os povos pré-colombianos. E na aula de hoje estaremos maximizando e entendendo um pouquinho sobre a civilização olmeca, ela que é conhecida como a civilização mãe. Quando nós imaginamos os povos da antiguidade, é bem verdade que os nossos olhos logo maximizam, né, se direcionam-se para os povos do Egito Antigo, da Mesopotâmia, todos aqueles, né, aquela região, aqueles povos que suscita tanta curiosidade, né? É fascinante ver o quanto os nossos alunos, os meus alunos em particular, eles se sentem tão alegres e confortáveis para tentar aprender e entender um pouco mais sobre aqueles povos. Então, falar sobre esses povos pré-colombianos irá trazer, de certo, muita curiosidade também, porque, em primeiro momento, que não deixa a desejar enquanto cultura, enquanto arquitetura, enquanto houve um crescimento nas tecnologias, né, de uma forma tão grande que foram estas civilizações que desenvolveram no México, Guatemala e também no Peru. Então, você certamente irá gostar dessa aula. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreve, assina, ativa o sininho de notificação para que cada vídeo você possa estar recebendo também. E no final da aula, dá o seu like ou o seu dislike, é muito importante. Eu já quero agradecer aos mais de 1000 inscritos que têm nos acompanhado, que têm mandado mensagens, e-mails, gostando, parabenizando e solicitando outros temas. Então, muitíssimo obrigado e vem comigo. Ora, falar sobre este período da história é lembrar que existiu uma civilização, a civilização conhecida como a Mãe, porque através dela irá, digamos, aparecer outras civilizações, tais como a civilização maia, a civilização inca, a civilização asteca e a civilização olmeca em especial. Ela tem um lastro temporal, um recorte histórico de 1500 a 400 anos antes de Cristo. Então, eu deixei aí alguns lembretes para você, e você deve fichar essas aulas, né? Porque se aparecer uma temática dessa na sua prova, se aparecer, digamos, esse assunto, com certeza você vai gabaritar, você vai acertar. Este é o nosso objetivo aqui. Para falar a verdade, eu procuro trazer em nossos slides não apenas breves citações, recortes, mas algumas imagens para tentar lhe ajudar, para que você possa perceber que estudar história é divertido, é gostoso. Quando nós entendemos um pouco mais da história, irá fazer com que o nosso olhar para o mundo presente e tentar trazer perspectivas para o futuro ficará muito mais tranquilo, mais calmo. Por quê? Porque você entende um pouco mais da história. Independente do curso que você esteja fazendo, independente da graduação que você já fez, independente do conhecimento que você já obteve, não é? É importante, e aí eu puxo a sardinha para a história, porque você certamente estará maximizando, proporcionando, consolidando conhecimento que certo, abrirá vários diálogos aonde você estiver. Então, olha só, quando nós lembramos dessa civilização olmeca, e aí eu trago para vocês algumas imagens no topo, a própria expressão olmeca, como tem aqui, que você está vendo, é povo da borracha, né? O termo povo da borracha remete justamente à prática de quê? Da extração da borracha, extrair o látex, né? Algo que foi desenvolvido e ainda é desenvolvido aqui no Brasil. Lembrando que em breve eu estarei inserindo alguns vídeos sobre aulas já do Brasil. Quero logo gabaritar esta parte de história geral e aí nós estaremos inserindo, ok? Algo também que eu chamo a atenção também é justamente o seguinte, ainda não está claro qual foi o
o processo que deu origem a essa civilização mãe de todas as culturas mesoamericanas. Falar dessas culturas mesoamericanas, olha só o que eu trago para você. Esse livro é fantástico. Caso você queira adquirir, é de Eduardo Galeano, né, um grande historiador, infelizmente ele já partiu, e se chama As Veias Abertas da América Latina, e agora estará aparecendo para você de uma forma ampliada. Ok? Vamos continuar? Então, muito bem. Olha só, a localização é muito importante quando nós vamos estudar. Quando nós estudamos as civilizações mesoamericanas, ou quando nós estamos estudando as civilizações antigas, se faz necessário, sim, que nós possamos compreender que eram civilizações que, dentre as suas características, eram civilizações hidráulicas, a importância da água para o seu dia a dia. Se é uma civilização hidráulica, lógico que já pode-se perceber uma civilização que está atrelado à terra, não é mais nômade, eles são sedentários. Se são sedentários, existe uma prática da agricultura, o arar a terra, o cultivar a terra e também o pastoreio. Então, note o seguinte: dentre as características de uma civilização da antiguidade, e aí nós estamos falando da civilização olmeca também, são civilizações que pagam tributos, é uma civilização hidráulica, é uma civilização agropastoril, e existe uma possibilidade, né, em que ao nascimento a estamentação social estará ligada diretamente a uma servidão coletiva, independente de onde ele esteja inserido. Alguns irão servir um pouco mais, outros um pouco menos. A localização é justamente nessa porção mesoamericana que está no México, né, Guatemala, Honduras. Então, lembrar dessa civilização olmeca é justamente recordar que existem algumas unidades. Aqui você percebe que existem 15 sítios conhecidos como zona olmeca. E aí você percebe justamente aqui neste recorte, neste mapa que nós colocamos para você, certo? Características gerais, nós já falamos. E agora vamos aqui para o próximo slide, justamente lembrando da importância da água para todas essas civilizações. E estas civilizações, em particular, que nós teremos mais 3 aulas, porque a cada aula nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a civilização maia, sobre a civilização asteca e sobre a civilização Inca. Então, por favor, não perde essas aulas, compartilhe com seus colegas na sua escola, né? Se inscreve no canal, é importante demais para que eu possa perceber esse engajamento e que com isso eu possa ministrar outras aulas. Ok? Então, olha só. Olha que o texto que eu coloquei para você. Cada slide eu coloco um pequeno texto que você deve sim escrevê-lo. Professor, o senhor está repetindo. Eu estou repetindo porque é importante. Eu estou repetindo porque está trazendo e trará segurança para você. Estamos aqui para isso. Então, muito bem. Para viver em terras férteis, a vida dos olmecas dependia da agricultura. Esta atividade tornou-se base desta economia, desta civilização. Era controlada por sacerdotes ou classes dominantes. Também era comum entre eles a caça, a pesca, a coleta, bem como a troca de matérias-primas de produtos acabados. O seu principal produto era o milho. Preste atenção, o milho fazia parte, né, dos produtos cultivados não apenas na civilização olmeca, mas em todas as outras, inclusive os nossos indígenas no Brasil. Notem também, como eu sempre tenho falado em nossas aulas, que o aspecto da religião, da espiritualidade sempre estará atrelada, lado a lado, intrinsecamente, quase que um metamorfoseamento, né? Algo bem quase homogêneo. Então, a religião sempre estará atrelado aos aspectos da política. Então, aqui nós percebemos o que? O sacerdote. Nesse próximo slide, nós vemos o seguinte, a questão política, social e política. São
poucos os conhecimentos obtidos de forma direta sobre a estrutura social e política da sociedade olmeca. Embora a maioria dos estudiosos assuma que as cabeças colossais, essas cabeças colossais que você está vendo aqui em cima, e outras esculturas são representações de governantes. Acreditava-se que havia um chefe chamado Titimecautli. Sua organização política era teocrática. Outra informação que é semelhante, é similar a todas as civilizações que nós estudamos, é o aspecto teocentrista, é o aspecto da divindade, do Deus que irá regir todas as perspectivas e vicissitudes que aquele povo iria sofrer, que aquele povo iria viver. Certo? Algo que eu também quero chamar a atenção é que não existe tantas informações porque não houve uma preservação. E se não houve uma preservação, lembre-se que outros povos como os maias, incas e astecas, quando vieram com o domínio europeu, etnocêntrico, houve não apenas uma dizimação, mas uma destruição daquele que seria um legado para aqueles povos e para nós também. Porque nós poderíamos estudar de certo, né, um pouco mais sobre aquela cultura que é antiguíssima. Era uma sociedade patriarcal. Outra expressão importantíssima. O que é o sistema patriarcal? O sistema patriarcal ou patriarca é aquela liderança que está ligada ao homem e aquela liderança em que ele tem a última palavra. Ele diz o que deve ou não fazer, o que é certo, o que é errado. Então, a autoridade, inclusive da vida de todos aqueles que fazem parte, estão ligados diretamente a ele, ou seja, esposa ou esposa, filhos e filhas, servos, então todos iriam sim depender desta autoridade do patriarca. Irei, logo após, colocar algumas imagens para que você possa compreender um pouco mais. Essa imagem aqui está trazendo de uma forma mitológica, inclusive como a possibilidade de ter trazido essas cabeças colossais. E notem o seguinte, né? A etnia, as características presentes dos povos mesoamericanos são diferentes dessas cabeças colossais. Existe uma característica muito negroide. E isso eu tenho um último slide que eu estarei mostrando para vocês, certo? A religião olmeca, como eu falei, ela tinha a questão teocêntrica, mas era politeísta. Acreditava em uma variedade de deuses e deusas. E aí nós temos o seguinte, né? Essa religião, ou estes deuses, estavam atrelados justamente à fertilidade da terra, à fertilidade do solo, à fertilidade dos animais, à fertilidade do próprio povo. Então, nesta cosmovisão, nesta tentativa de se comunicar com os deuses, sempre estarão presentes os oráculos, os profetas, os sacerdotes. E aí nós temos uma variedade de deuses, né? Deuses que estariam sendo celebrados através do sol, através da água, vulcões, o vento, o mar. Enfim, né? O centro de sua religião é baseado em um culto do jaguar, é algo bem interessante. Não se sabe ao certo que divindade era, mas acredita-se que poderia ser o deus da chuva. A água sempre irá trazer essa tônica de prosperidade, de vida, né? Porque aonde está a água está a vida. É possível que possa se desenvolver qualquer civilização. Agora, na arte, e a arte é belíssima, né? Se você prestar atenção nas imagens que nós dispusemos no topo, você percebe o quanto teve um cuidado no manuseio para colocar na rocha, na pedra e em outras variedades também a representação artística. Aqui você vê duas peças belíssimas. A arte olmeca eram produzidas em argilas, pedras, madeiras e ainda de forma de pinturas rupestres. Lembrar de pinturas rupestres está indo lá para a pré-história, o período paleolítico. No período paleolítico, né, as principais manifestações do dia a dia, do cotidiano daquele povo, daquela comunidade, era expressa onde? Na rocha, na pedra, ok? Vamos lá? Próximo slide fala sobre a escrita olmeca. Olha, a escrita, ela
vai dialogar justamente com uma simbologia, representando, inclusive, de uma forma simbólica, com as imagens, né, representativas e hieróglifas. Então aqui nós temos aqui para vocês, né, foi encontrado no bloco Descascarral, próximo a Lan Lorenzo. No bloco contém 62 símbolos, 28 são únicos. Então não existe ainda, infelizmente, uma forma que pode trazer uma interpretação dessas imagens que estão, né, que estão presentes neste escopo que representa a escrita na rocha, na argila. Algo que ainda bem que ocorreu foi a presença, de fato, de um machado em que mostra o ápice do helenismo com a pedra de Roseta, onde você percebe ali uma transliteração do hieróglifo egípcio antigo para o grego. Como o grego preservou-se até hoje, é possível sim, né, debruçar-se nas leituras do Egito Antigo. E quando a gente fala Egito Antigo, lembrem-se comigo, existiam 3 fases, né? O Antigo Egito, o Médio Egito e o Novo Egito. Se você está esquecido, eu gravei uma aula aqui sobre o Egito Antigo. Acessa lá e vai estudar comigo, ok? O que está achando da aula? Está gostando? Então, muito bem. Jogos esportivos. Como é, professor? Não acredito. Naquela época tinha jogos. Então, tudo leva a acreditar que um jogo similar, semelhante, que faz alusão à bola, foi jogado pelos Olmecas. E aí, né, não sabemos como é o certo, mas podemos conjecturar, podemos intuir, podemos imaginar, né? Inclusive, falam-se que ao jogar com alguns jogadores, né, tinham que lançar a bola entre este ambiente aqui, entre essa esfera, ok? E aqui, como eu tinha prometido, esse slide ele é muito interessante. Primeiro, porque mostra a magnitude dessa cabeça colossal. Ela é imensa. Então imagine o seguinte, né? A arte expressa na rocha é uma característica. A segunda característica, né, é justamente os traços que vão, digamos, ao oposto de uma etnia local, né? Então, os traços negroides, que é diferente de todo o continente americano. Ainda você percebe, através dessa foto, estes homens e mulheres, o tamanho dela, então, olha, de 2 a 4 metros, né? E ainda 4 a 65 toneladas. Arrastadas até o seu destino por 1.500 pessoas com duração de 3 a 4 meses. Então, notem, arrastar até aí. Mostra, primeiro, né, a capacidade que o homem tem, né, de... Deixa eu pegar aqui, aguardar 1 hora. Então, voltando... a capacidade que o homem tem de deslocar essa imensa rocha até aqui, né? E outra característica que eu falei foi justamente as características, né, negroides presentes, ok? Então aí você percebe ainda justamente essas características que eu falei. No mais, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fazia já esse ano, foi o primeiro vídeo que eu tenho postado, né? Estou retomando agora as minhas atividades também aqui para deixar mais uma aula com esse assunto da civilização olmeca, que ao meu ver ele é muito gostoso, muito interessante, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa seu joinha aí, dá o seu like, se inscreve no canal e divulga, tá bom? No mais, um abração, Beethoven Rezende.